Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para você se vale a pena ou não publicar sem uma editora ou se é mais vantajoso publicar com uma editora. Eu vou falar tudo sobre isso, como que foi para mim publicar com ou sem editora. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos pro vídeo! Você já se perguntou se vale a pena publicar com uma editora? Porque todo escritor em algum momento vai ter que pensar na etapa da publicação. Se você está escrevendo o seu livro para publicar, porque tem algumas pessoas que escrevem, mas só por escrever mesmo, só quer ter a história escrita para si. Mas se você está pensando em publicar a sua história, em algum momento você vai ter que se perguntar, será que vale a pena ter uma editora? Ou será que vale mais a pena eu buscar saber como publicar sem a editora? Então, o que é mais vantajoso? Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um? Porque tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? Ter uma editora tem suas vantagens e desvantagens e não ter também tem suas vantagens e desvantagens. Mas eu, pelo menos, sou uma escritora independente e sem editora, no caso, e vou mostrar para você, eu vou contar para você um pouquinho por que eu me tornei uma escritora independente. Por que eu achei mais vantajoso, o que valeu mais a pena ser independente, não ter uma editora do que ter. E uma coisa que já se passou muito pela minha cabeça e que com certeza, não sei se é o seu caso, mas muitas pessoas devem pensar isso também, é que pode ter medo de não conseguir uma editora e isso trava muito a gente. Porque quando eu comecei procurando editora, no começo, antes de publicar meu primeiro livro, eu corria atrás de editora, eu ficava procurando, mas eu ficava com medo de se eu não conseguir uma editora, eu não posso publicar meu livro. Parece que não tem outra forma, eu preciso de uma editora, senão o meu livro não pode ser publicado. E a gente fica com essa crença na nossa cabeça, assim, que a gente precisa de uma editora, senão o livro não sai, e a gente fica com medo de publicar porque não conseguiu uma editora. Então, eu já pensei assim, já pensei como você, e muitas pessoas devem pensar isso também, que acham que a única forma de publicar é por meio de uma editora, e eu vou te mostrar que não é assim. Nesse vídeo eu vou te mostrar que existe uma forma de você publicar sem uma editora e que dá certo. É possível fazer isso. Eu fiz isso. Eu me tornei uma escritora independente. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. É por isso que você precisa saber dessas vantagens e desvantagens que existem, porque você precisa entender o porquê disso, o porquê eu escolhi esse caminho. Você pode achar que é difícil publicar sem uma editora, porque às vezes, como a gente não conhece muito bem no começo as etapas da publicação, a gente não conhece o que existe por trás das editoras, o que eles fazem, quais são as etapas da publicação. A gente pode achar que é difícil simplesmente por não ter conhecimento, por não saber como funciona a publicação. Existe um passo a passo, existe uma forma de você publicar. Tudo que a editora faz, você consegue fazer. A diferença é que a editora você entrega na mão dela e ela faz tudo para você. Você não tem que se preocupar mais. Mas se você decidir fazer sozinho, a única diferença não é que é difícil, é um pouquinho mais trabalhoso. Mas eu vou te mostrar, você vai ver que é mais vantajoso. É mais trabalhoso, mas no fim das contas a vantagem é maior. Mas se você tem esse pensamento de que é difícil publicar sem uma editora, então exclui isso agora da sua mente, porque não é assim, não é difícil. Na verdade é mais fácil do que parece, você só precisa saber o que é certo fazer, o que você precisa fazer. Você só precisa saber disso. Saber desse passo a passo, do que você precisa fazer para publicar o seu livro. E se você acha que não é possível, eu posso te, assim, como prova, eu consegui fazer isso. Eu já publiquei 4 livros sem uma editora e pretendo ainda publicar meus próximos livros. Eu já publiquei 4 e tenho mais 10 para publicar e continuo escrevendo. E na minha mente eu pretendo publicar todos eles daqui para frente de forma independente. Porque eu vi muito mais vantagem, pelo menos para escritores iniciantes,
publicar sem uma editora. Talvez para uma pessoa que já está muito famosa, aí a editora vai e descobre ela. Aí você não se preocupa muito com isso, sabe? Se você já tiver uma grande fama e resolver, igual esses youtubers aí que já tem 1 milhão de seguidores e aí resolve escrever um livro. O negócio vende igual água na praia. Então você precisa entender que se você estiver buscando praticidade e estiver buscando não perder todo o seu dinheiro investido nisso, porque eu preciso abrir seus olhos, é uma realidade que algumas pessoas não veem, mas sim, para publicar um livro você precisa investir dinheiro. E as pessoas às vezes não pensam nesse detalhe, as pessoas acham que é só, putz, escrevi um livro, agora vai livro, divulgue-se. Não é assim que funciona. Você precisa estar ciente disso, porque antes de você publicar, você precisa saber que você tem que ter um capital de investimento. É um investimento como qualquer outro. Se você for ser, ficou estranho. Se você for um escritor independente, é como se você fosse dono da sua própria empresa. É como se você você vai ser, na verdade, um empreendedor. Você vai divulgar seu livro, você vai ser o autor e o empreendedor da sua própria empresa. Então, você precisa estar ciente que você precisa investir um dinheiro nisso. Então, eu preciso destacar isso só para você já ficar com isso em mente, porque senão não vai ter como você publicar o seu livro. Até com editora você vai precisar investir. Se você for com ou sem editora, você vai ter que ter um dinheiro para investir. Então, é um trabalho, é uma profissão. Ser escritor é uma profissão. E como qualquer outra profissão, você tem que investir um dinheiro para voltar esse dinheiro, especialmente nas profissões de empreendedorismo. Mas dos dois casos, com ou sem editora, você precisa investir esse dinheiro. E você pode ter medo de publicar também por achar que não dá conta de tudo sozinho. No começo, quando eu comecei a publicar os meus livros, eu achava que eu não ia dar conta de tudo sozinho, porque parecia que era muita coisa, tinha que fazer capa, diagramação, revisão, ISBN, registro, tudo isso aí e outras coisas, que eu só falei algumas aqui. Mas eu achava que eu não ia dar conta. Nossa, a editora faz isso tudo pra mim, agora eu vou ter que fazer tudo sozinha. Como é que vai ser isso? Se você também tá com esse medo de publicar porque você acha que não vai dar conta de fazer tudo isso sozinho, na verdade é aquele negócio que eu falei. Parece muita coisa, mas sabe como por exemplo, quando você tem um monte de coisa para fazer, você tem um monte de tarefas para fazer naquele dia. Se você tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, tem que varrer o chão, tem que fazer comida, tem que arrumar as coisas para outro trabalho, várias coisas, tem que fazer um monte de tarefas naquele dia. Quando você olha para tudo isso que você tem que fazer no dia, parece que vai dar aquela travada no seu cérebro que você não consegue fazer mais nada. Você olha aquela lista enorme de coisas para você fazer e fala assim, meu Deus, como vou dar conta de fazer isso tudo? Só que, o que você faz? Coloca tudo numa lista, organizado. Se você organiza tudo que você tem que fazer e começa a fazer uma por uma e vai riscando, que é assim que eu costumo me organizar, parece que de repente em uma manhã você resolve tudo aquilo e você nem vê o tempo passar. Pronto, resolveu todas as tarefas e foi mais fácil do que parecia. É porque quando a gente vê aquele monte de coisa para fazer, tudo desorganizado, nosso cérebro dá aquela travada, né? A gente fala assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? E agora? E se você organizar, você só precisa ter tudo organizado, passo a passo. O que você tem que fazer primeiro? Você pegar todas as etapas da publicação, organizar isso e falar o que eu tenho que fazer primeiro. E aí você vai fazendo uma por uma. Aí você vai completando e você vai perceber que é muito mais fácil do que parece. Não é difícil, é muita coisa. Igual quando eu fazia os vídeos de quando eu estava no 3º ano do ensino médio, que eu falava assim, gente, é a matéria de toda a sua vida escolar, em um só ano. Não é difícil, porque você já sabe de tudo isso. Qual que é o negócio? É muita coisa. Então você precisa organizar, senão a gente fica louco mesmo, enlouquece, é muita coisa para fazer. E é muita coisa em tantas áreas da nossa vida e tudo que a gente precisa é organização e disciplina. Se a gente tiver organização e disciplina, a gente resolve tudo que tem que resolver, faz tudo que tem que fazer e a gente percebe no fim das contas que nem era tão difícil, que nem era tanta coisa. Só precisa de organização, precisa de disciplina para você conseguir fazer tudo aquilo. Então,
se você tá com esse medo de publicar porque acha que não vai dar conta de tudo sozinho, acha que não tem como publicar sem uma editora, eu vou te mostrar que sim, é possível e você só precisa conseguir organizar essas etapas, ter em mente tudo o que você precisa fazer para você começar a fazer uma de cada vez. Igual quando você tem que focar em uma parte de cada vez do seu livro, se você sair do foco, você vai ficar doido também. Porque imagina se você está escrevendo o livro, já pensando no fim do livro, pensando se as pessoas vão gostar do seu livro, pensando na publicação, você vai travar. Você não vai conseguir pensar em novas ideias, não vai conseguir terminar de escrever e vai gerar uma ansiedade em você. Então, você precisa pensar em uma coisa de cada vez. Precisa focar. Onde você está direcionando seu foco agora? Se você está na publicação, então foca nas etapas de publicação. E dentro das etapas de publicação, foca na que você tem que fazer primeiro. Quando você resolver, você vai para outra e assim sucessivamente. Que aí você consegue fazer tudo de forma organizada e não acaba enlouquecendo no fim das contas. Mas a maioria das pessoas não sabem como funciona o processo de publicação, não sabe o que tem por trás das editoras. As pessoas não sabem como que funciona o processo de publicação e acabam ou não publicando o livro ou ficam esperando anos que uma editora aceite o seu livro e queira publicar seu livro. E quando aceita, ainda se depara com um outro impedimento, porque mesmo que você fique anos e a editora te rejeitando, e aí alguma editora fala, vou publicar seu livro, e aí você se depara com outra coisa, que é dinheiro de novo, que você vai ter que investir um dinheiro, e aquele dinheiro que você não sabia que deveria investir, mas aí vai entrar essa barreira na sua frente, porque publicar como editora, tá legal. Primeiro passo, a editora querer publicar seu livro. Segundo passo é o quê? Você ter dinheiro para investir. E o dinheiro, para uma vantagem de publicar independente, sai muito, muito mais barato do que publicar com a editora. Porque a editora vai te cobrar uma super grana e você poderia fazer tudo bem mais barato publicando sozinho. Porque a editora ela vai ter que cobrar de você não só o valor dos serviços, como o valor de cada profissional que ela vai ter que pagar para fazer cada uma dessas coisas separadamente, mas os royalties, que são o valor que ela vai pegar do seu livro depois, você vai ficar com quase nada. Vai ser uma miséria, uma mixaria. Então é por isso que eu falei que se você for uma pessoa super famosa, você tem certeza de que na hora que você publicar seu livro vai vender igual água na praia. Se você não tiver essa certeza de que vai vender muito, assim, na minha humilde opinião, vale muito mais a pena você ser independente. É muito mais vantajoso você ser um escritor independente. Porque se você não tem certeza do quanto você vai vender ainda, de como vai ser a saída dos livros, de como você vai vender, se você não tem certeza de nada disso, se você não sabe o quanto você vai conseguir vender, qual a sua demanda, qual a demanda do seu público, se você não tem certeza de nada disso, se você não tem um público leitor, um monte de fã que fica esperando, ansioso pelo seu livro, não vale muito a pena você buscar a editora nesse momento. Mas se você que está assistindo esse meu vídeo já é uma pessoa muito conhecida e está escrevendo seu livro agora, sim, vale a pena uma editora, porque você talvez já tenha um capital de investimento maior e você sabe que você vai vender muito para receber um pequeno percentual das vendas. Então, um pequeno percentual, por exemplo, de 1.000 livros vai sair bastante coisa para você. Porque normalmente o valor do lucro que as editoras passam é entre 5% a 10% da venda. Então, por exemplo, se seu livro custa R$30, por exemplo, você vai vender seu livro a R$30, a editora vai te repassar da venda de um livro 5%. Olha com quanto que você vai ficar do seu livro, quase nada. Eles vão ficar com 95% do valor. Então, é quase que um trabalho escravo para quem não tem a certeza de que vai vender muito. Para quem não vende muito, no começo pelo menos, até você ir ganhando visibilidade e for vendendo mais, você vai ficar com quase nada. Então, você vai vender pouco no começo e vai receber pouco também. Vai ter que investir alto no começo. Na editora, pelo menos, né? Você vai ter que investir um valor alto e vai receber quase nada. É uma coisa que trava muitas pessoas.
E eu vou te mostrar que existem outras formas de publicar seu livro. Eu vou te ajudar a entender quais são essas outras formas de publicar seu livro de forma independente. Mesmo que você pense que é difícil, eu vou te dizer que é mais fácil do que parece. E você pode achar que não dá conta de publicar sem uma editora, e se eu conseguir, eu sou uma pessoa como você, e se eu conseguir, você com certeza consegue. Todo mundo é capaz disso, eu tenho certeza. Você só precisa saber o que fazer, você só precisa saber o caminho a seguir. Você precisa ter esse conhecimento para você fazer a coisa certa, investir da forma certa, não perder seu capital investido, e você pode ter certeza que vai voltar. Quando eu vendi a primeira leva de impressão que eu fiz, eu vendi todos e consegui pagar o investimento. Quando eu fiz a segunda impressão, a segunda tiragem, eu já tive meu primeiro lucro. Esse lucro eu usei para fazer mais livros, e aí eu não tive mais dívidas, eu só ia lucrando cada vez mais e aumentando cada vez mais o quanto eu ganhava com os meus livros. Então eu posso te dizer que sim, dá certo, e você fica com 100% do lucro vendendo sozinho. E existem várias formas de você vender sozinho, várias formas de você divulgar o seu livro, de você vender o seu livro, e fazendo tudo isso de forma independente, sem uma editora. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar 4 coisas que me ajudaram, que foram fundamentais para eu ser uma escritora independente. Fica até o final desse vídeo para você pegar essas 4 coisas que fizeram total diferença, que eu descobri na época que eu estava aprendendo a publicar. 4 coisas que fizeram total diferença na hora de publicar o meu livro, que eu não sabia, e eu descobri o que eu tinha que fazer e deu super certo. E agora, desde então, eu faço todas as publicações dos meus livros novos que eu mesma publico, e dá muito certo. E tudo sem editora. No começo, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu corri atrás de um monte de editora. Eu ficava desesperada, falando, meu Deus, eu preciso encontrar uma editora para publicar meu livro. Que editora vai querer aceitar um livro de uma menor? Eu já ainda tinha isso na minha cabeça. Se você é menor de idade, você pode ter certeza que você é super capaz de escrever um livro também. E cada editora que me mandava aquela cartinha ou aquele e-mail assim, não podemos publicar o seu livro e tal, eu sabia que era uma forma educada de não quero publicar seu livro. É assim, é um sentimento de rejeição, é um desprezo, a gente se sente meio desprezado, assim, como se a gente não fosse bom o suficiente para aquela editora. Ela é boazona e ela não quer aceitar o meu livro, coitadinho de mim. E realmente é um sentimento de desprezo muito grande. Então, para você não ter que passar por isso, quem já passou por isso sabe. A editora, quando você vai mandando seu livro para a editora, ela pode ou não aceitar seu livro. E várias já desprezaram meus livros, sim, entre aspas, né, desprezaram, mas não quiseram publicar meus livros. E no fim das contas, quando alguma aceitava, que chegaram a ser umas 2 ou 3, aceitava publicar meu livro, aí bom, invista 2 mil, 5 mil reais para publicar com a gente. Eu falava, legal, 2 mil, 5 mil, onde eu vou arrumar esse dinheiro? Onde? Eu não sabia, né? E aí eu entrava em desespero, não sabia o que fazer, e aí eu falei, bom, eu preciso publicar esse livro de qualquer jeito, eu não posso investir esse dinheiro todo numa editora. Então eu comecei a descobrir como eu poderia publicar sozinha, e foi o que eu fiz. E aí, com 13 anos, eu publiquei o meu primeiro livro de forma independente, porque naquela época nenhuma editora ainda tinha me dado esse orçamento doido para eu investir, mas acabou que eu consegui investir o suficiente, eu tinha o suficiente para investir sozinha, publicando sozinha, e eu consegui ficar com um bom lucro das vendas do meu livro, 100% do lucro era meu, tinha que pagar só o investimento inicial. Depois que eu fiz isso, o resto foi tudo lucro. E aí, com 13 anos, eu publiquei meu primeiro livro, que foi Os 4 Elementos. Era esse aqui, ó, Os 4 Elementos. Publiquei sozinha, meu primeiro livro, com 13 anos de idade. E eu repito, não foi difícil. Eu só tinha que descobrir o que fazer. Você só precisa saber o que você tem que fazer, o passo a passo do que você tem que fazer. E eu descobri isso e deu muito certo. E você só precisa saber administrar também, como eu disse. É muito importante você organizar.
você ter tudo organizado, um passo a passo organizado. Se você vê tudo desorganizado, você pode até pesquisar na internet como publicar um livro. E aí vai aparecer um monte de coisa aleatória. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. E aí vai aparecer um monte de coisa que você tem que fazer para publicar. E você fala, meu Deus, como eu vou fazer isso tudo? É isso que você tem que fazer. Você tem que organizar todas essas etapas para você não ficar doido com isso. Porque só é muita coisa. Mas tem uma forma de ficar simples. Você consegue fazer tudo que está desorganizado ficar organizado e ficar simples. É porque na nossa cabeça, seres humanos têm incrível capacidade de deixar as coisas simples complicadas. Tudo pode ser a coisa mais simples do mundo. A gente faz ficar difícil, a gente faz ficar complicado. Uma habilidade natural do ser humano. Então, mesmo que pareça muita coisa, tem como você organizar todas as etapas e resolver tudo direitinho. E é exatamente por eu ter passado por tudo isso que eu posso te ajudar e te mostrar que existe uma forma de você publicar mesmo sem ter uma editora. Mesmo com as vantagens da editora fazer tudo para você, fazer todo o trabalho, todas as etapas, sem você ter que esquentar a cabeça com isso. Sua única tarefa é escrever o seu livro, mas eu já te falei algumas vantagens e desvantagens aqui nesse vídeo. Se você prestou atenção, você vai ver que é muito mais vantajoso de início para você publicar sozinho, que foi o que eu fiz. E você precisa estar ciente de que você vai ter que investir muito para ganhar pouco se você for optar por ter uma editora. E sendo escritor independente, você investe muito pouco, aliás, muito pouco eu não vou dizer, mas bem menos, com certeza bem menos do que com uma editora, investindo uma quantidade que é palpável, uma quantidade que você consegue alcançar. E você fica com 100% do lucro. Então, de início, é muito mais vantajoso publicar sem uma editora. E eu percebi que sem editora, naquela época, eu precisava publicar meu livro. Eu estava desesperada para publicar aquele livro porque foi tão emocionante, tão empolgante escrever aquela história que eu queria mostrar aquilo para o mundo, eu queria divulgar logo essa história, eu queria inspirar pessoas com os meus heróis, com as minhas histórias de ficção. Os livros que eu escrevo, basicamente, são livros que inspiram a minha vida e que eu queria inspirar a vida de outras pessoas. Então, a forma mais fácil e rápida naquele momento que eu descobri para eu publicar logo o meu livro era de forma independente, sem uma editora, porque as editoras não estavam colaborando muito. Então, eu descobri que as pessoas precisavam ouvir logo o que eu tinha para dizer e ficar esperando o momento certo, ficar esperando a editora, ficar esperando ter dinheiro para investir, não ia ajudar, só ia atrasar a minha missão, que eu tenho essa missão de inspirar as pessoas por meio das minhas histórias e ajudar as pessoas também a escreverem as suas histórias para inspirar outras pessoas. É um efeito em cadeia, porque você tem uma história incrível que você precisa contar. E se você ficar aí esperando a editora, esperando ter dinheiro, esperando ter tempo, esperando um monte de coisa, você nunca vai sair do lugar, nunca vai fazer nada e vai acabar não publicando o seu livro ou se decepcionando. Eu acredito que as nossas histórias, em toda a história, há uma grande lição. É nisso que eu acredito. E é por isso que você precisa logo publicar esse seu livro. Então pare de perder tempo, pare de procrastinar, porque você pode publicar o seu livro sem uma editora. E eu vou te contar agora os quatro coisas que me ajudaram muito na publicação do meu livro, na hora que eu tomei a decisão de publicar sem uma editora. A primeira coisa é você ter inicialmente um capital de investimento. Com 13 anos de idade, obviamente eu não tinha dinheiro nenhum, nem o dinheiro do meu cofrinho eu tinha para investir, era quase uma mixaria. Então você tem duas coisas. Se você já tiver esse dinheiro, você pode já guardar uma parte e ir economizando, poupando uma parte, porque mesmo sendo bem menos do que uma editora, você vai ter que investir um pouco do seu bolso. Então, se você não tiver, o que eu fiz foi pedir emprestado para minha mãe, no caso, e ela me emprestou, e na primeira tiragem eu já paguei o investimento que ela me emprestou, e nos próximos foi tudo lucro. Então eu sugiro que você já reserve um dinheiro para você poder fazer a publicação. E eu não vou te falar quanto você tem que reservar, porque dependendo da forma como você for fazer, você vai investir valores diferentes.
Mas se você souber o que você tem que fazer, na hora você consegue calcular direitinho quanto você tem que investir e com certeza é bem menos do que os 5 mil que você iria investir numa editora qualquer aí, ou 3 mil, sei lá, mas é sempre mais do que R$ 1.000 para você fazer como editora. A segunda coisa que me ajudou foi fazer o registro ISBN do meu livro, porque as pessoas às vezes esquecem ou nem sabem a importância que tem fazer o registro ISBN do seu livro. Se você não faz o registro e o ISBN, também tem a catalogação. A ficha catalográfica também é importante, mas ela é mais para identificar o seu livro em bibliotecas, acervos, mas o ISBN e o registro são extremamente importantes. Primeiro que o registro, você tem que fazer o registro do seu livro para garantir os direitos autorais. Se você não fizer, a pessoa pode pegar a sua história, ela não vai ser nem considerado plágio, porque não tem dono a história, e vai colocar o nome dela e você não pode fazer nada. Então é muito importante registrar. A primeira coisa que você tem que fazer antes de publicar, você tem que registrar seu livro. Aí você vai fazer o ISBN. O ISBN é um código de identificação do livro. É tipo o nosso CPF, é o nosso código de identificação de seres humanos. É o código do livro, é o ISBN. E ele precisa ter. É igual se você não tem o seu CPF e você não é ninguém, basicamente. Tem que ter o seu registro de nascimento, você tem que ter o seu CPF. O seu livro precisa ter o registro e precisa do ISBN. É a mesma coisa. A terceira coisa que me ajudou muito a ser uma escritora independente é encontrar a melhor gráfica de impressão. Uma outra coisa que às vezes trava a gente é não encontrar onde imprimir o livro, porque tem umas gráficas que cobram um valor absurdo para imprimir seu livro, aí sai cada cópia por R$30, aí você vende seu livro por quanto? 60? Então você tem que encontrar as melhores gráficas, faz uma pesquisa, faz uma busca de gráficas na internet. Se tiver uma na sua cidade, ótimo, faz nessa aí que tem na sua cidade, mas eu acabei encontrando na internet, mas existem várias gráficas que fazem impressão de livro na internet. Você só precisa ir lá, fazer uma busca, ver qual que fica com o melhor custo-benefício. Às vezes uma tem um custo-benefício muito melhor que a outra. O livro sai a R$15 em uma e o outro sai em R$10. Só que o que sai a R$10 tem um frete de R$80 para chegar na sua casa. Então tudo isso você tem que analisar, sabe? Ver uma gráfica que seja boa, que seja perto de você, porque nem sempre vai ser na sua cidade, pode ser uma que esteja no Rio, em São Paulo, em alguns outros lugares tem uma maior concentração desses locais que fazem essa impressão, mas fazem entrega no Brasil todo. Então quando você for fazer a tiragem do seu livro, faça essa busca, faz uma pesquisa, faz uma lista de todas as gráficas, vê direitinho quanto que vai ficar o custo por livro, qual o custo de impressão para cada livro seu, porque aí você consegue ter uma margem para você calcular por quanto você vai vender, para saber o quanto você vai lucrar com isso. Então tudo isso você tem que ter em mente, até a distância dessa gráfica da sua casa, para você ver quanto vai ficar o frete, porque às vezes se você mora no sul, a gráfica está lá no Nordeste, imagina como é que vai ficar o frete desse negócio, né? Então você pode não ter um custo-benefício tão bom para você. Então tudo isso você tem que levar em conta, tem que levar isso em consideração na hora de você escolher a melhor gráfica para imprimir seus livros. E a quarta dica que me ajudou muito na hora de publicar meus livros é não ter medo do resultado. Você não pode ter medo, assim, aquele se que fica na nossa cabeça. Eu estou fazendo tudo isso, eu estou investindo esse dinheiro, e se ninguém quiser comprar o meu livro? E se não der certo? E se ninguém gostar? E se eu não conseguir vender? Cara, isso quebra a gente, tá? Se você ficar com medo do resultado que vai ter, com medo de seu dinheiro não voltar, com medo do investimento, se você tiver medo, o medo vai te travar, o medo paralisa e você vai, mais uma vez, não vai publicar seu livro e ainda vai ficar com um receio aí de não dar certo. E essa é a pior coisa que você pode fazer. O medo das críticas, o medo na hora de escrever, o medo de publicar é sempre a pior coisa. Então você não pode deixar o medo te dominar. Você tem que, se tá com medo, vai com medo mesmo. Você só não pode desistir. Porque se você desistir, se você parar, é aí que nada vai acontecer mesmo. E você vai deixar de lado a oportunidade de você inspirar pessoas,
ter a realização de ter escrito e publicado um livro, você vai perder várias oportunidades na sua vida. Então, não deixe de publicar a sua história por medo. Não deixe o medo de crítica. Sabe por que crítica? Sempre vai ter crítica de tudo quanto é coisa. Sempre vai ter um vídeo no meu canal que vai ter like e dislike. Eu não preciso saber por quê. Acontece. Sempre vão ter coisas na sua vida. Sempre vão ter pessoas que vão gostar e que não vão gostar do que você faz. Então esquece esse medo aí. Esse medo que está te paralisando de você publicar, de você escrever, de tudo. Esse medo você tem que jogar ele fora. Imagina que ele é uma folha de papel em branco na sua cabeça. Amassa ele, joga numa lixeira imaginária e aí você vai com tudo. Publique esse seu livro. Anote todas as etapas da publicação e vai fazendo tudo organizado, tudo certinho. Porque o segredo para publicar o seu livro sem uma editora é não ter medo. É você não ter medo, ser organizado e ter disciplina. Porque você precisa ter uma organização também, você precisa organizar o quanto você está investindo, o quanto vai voltar, você tem que saber fazer esses cálculos também. Porque senão você vai investir um dinheiro que não vai voltar e você vai ficar, meu Deus, para onde foi? E vai entrar um dinheiro que você não vai saber investir depois. Então você tem que organizar tudo isso, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que anotar todas as etapas de publicação. E você não precisa ter medo. E se você tá com medo e não consegue largar ele, então vai com medo mesmo. Só não deixa de fazer. Por favor, só não deixa de escrever seu livro, porque as pessoas precisam ouvir o que você tem a dizer. As pessoas precisam se inspirar com a história que você tem para contar. Histórias de ficção, histórias mexem muito com a nossa emoção. Elas mexem com uma parte do nosso corpo. Se você já leu um livro que você se envolveu tanto com a história, que às vezes você chega até a chorar depois no final com a história como se fosse realmente real. As histórias mexem com a nossa emoção, as histórias nos motivam, as histórias nos emocionam, nos inspiram. Então você tem que contar a sua história, porque pessoas vão se emocionar com a sua história, pessoas vão se inspirar com a sua história. Tudo o que você não pode fazer é não publicar a sua história. O maior erro que você pode cometer é ter medo de publicar e acabar não fazendo. Porque é melhor você ir com medo do que não fazer e ficar para trás. Porque tem muitas outras pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo que eu tenho certeza que vão fazer de tudo para publicar seus livros. E você não vai ficar para trás. Você também vai publicar o seu livro. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você mais gostou desse vídeo. E até o próximo vídeo.